Fala galera, aqui é o Garone e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Bom, o Vasco anunciou nessa segunda-feira a demissão do técnico Marcelo Cabo, que vinha comandando a equipe desde o início da temporada. E desde então, um monte de gente me mandou mensagem lá no Twitter, aqui mesmo no canal, a galera do grupo dos membros lá no Telegram, pedindo a minha opinião, o que eu achava da saída do Marcelo Cabo, se deveria ficar, se deveria sair. Então eu resolvi fazer um vídeo para vocês aqui rapidinho. Segunda-feira é um dia corrido, então não rolou live. Então eu resolvi fazer um vídeo gravado, sem grandes edições, sem muita coisa, só para a gente bater um papo aqui realmente e eu deixar registrado a minha opinião. Apesar de eu já ter falado algumas vezes sobre isso aqui, principalmente nas lives, né? Porque como o desempenho do Vasco não vinha bem, desde pelo menos do fim ali do Campeonato Carioca, tinha o início ali, você releva, início de temporada, jogador chegando, jogador saindo, você está numa reformulação de elenco, então o iniciozinho ali você sempre trata como uma pré-temporada. Quando parecia que era para coisa começar a engrenar, o Vasco na verdade nunca engrenou na mão do Marcelo Cabo. Mas o que me chama mais atenção nessa saída do treinador é o momento. Se você me perguntasse, e muita gente me perguntou na live aqui, depois do jogo contra o Avaí, se eu era a favor da saída do Cabo, e eu respondi que sim, e mantenho que sim. Naquele momento, para mim, não tinha como o Vasco manter a mesma linha de trabalho no futebol que vinha tendo. Não dava para manter a mesma ideia de jogo, porque claramente não estava funcionando. Só para ter uma ideia, nos 4 primeiros jogos da Série B, o Vasco venceu um, empatou outro e perdeu 2, exatamente dentro de casa, para o Operário e esse jogo contra o Avaí. 25% de aproveitamento nos 4 primeiros jogos da Série B. Muito pouco, ridículo. Na verdade, é um aproveitamento de um time rebaixado para a Série C. E naquele momento ali, não tinha o que se discutir. Ou o Vasco fazia uma mudança no rumo do futebol, ou o Vasco ia ter muita dificuldade para subir na Série B, como vai ter, independente de qual treinador vai chegar, vai ter até o final, porque todos os anos, inclusive, foi dessa maneira. Mesmo 2009, por exemplo, que na reta final o Vasco sobe tranquilo, o início também foi conturbado e foi exatamente na 12ª rodada, que é essa que acabou de acontecer, né, que o Vasco entrou no G4 lá em 2009. Nas outras, o Vasco até estava um pouco mais à frente e foi o contrário. Começou muito bem, depois começou a decair e teve que lutar até a última rodada para subir. Então, que seria fácil, aqui com certeza, eu tenho a absoluta certeza que eu sempre falei que não seria. Mas também está sendo muito difícil, mas muito por conta desse início. Depois do jogo contra o Avaí, eu cheguei a fazer um vídeo, inclusive, aqui sobre as mudanças, o Vasco mudou a forma de jogar. Uma forma bonita? Não. Uma forma que garante que o time vai subir para a Série A? Com certeza não. Mas uma forma que começou a dar resultado. Resultado, não estou falando de desempenho, não estou falando de qualidade da equipe, estou falando de resultado dentro de campo. Se nos 4 primeiros jogos da temporada, ou pelo menos nos 4 primeiros jogos da Série B, o Vasco teve 25% de aproveitamento, nos últimos 8, e nesses 8 o Vasco enfrentou 5 dos 6 primeiros colocados, ou seja, pegou a galera que estava na parte de cima da tabela, o Vasco teve um aproveitamento de 58%, 58,3%, se eu não me engano. No ano passado, Juventude e Cuiabá, se eu não me engano, subiram com 53% de aproveitamento. Inclusive, nessa Série B, 58% já daria ao Vasco um G4. Ou seja, desde que houve uma mudança na forma de se pensar o futebol, na estrutura do time, o Vasco tem tido um desempenho de G4. Aí eu estou falando especificamente de resultado. Então não vou nem usar o termo desempenho. O Vasco tem tido resultados de G4. Mas o desempenho realmente é muito abaixo. Mas aí acho que entra uma questão. Para você começar a ter um desempenho bom, você precisa muitas vezes também ter tranquilidade. E o Vasco estava naturalmente muito pressionado pelo início muito ruim. Então precisava, antes de tudo, pontuar, subir na classificação e de preferência entrar no G4, que poderia ter acontecido nesse fim de semana, apesar da partida com o Náutico ter sido muito ruim e para mim o Náutico merecia inclusive a vitória. Só que entra outra questão. Se o Vasco acabou de enfrentar os times que estão na parte de cima da tabela, a sequência mais para frente é contra os times de baixo.
Com exceção do jogo contra o Guarani, o Vasco enfrenta o CSA agora, Vila Nova, Londrina, o próprio Botafogo, que é um clássico, mas o Botafogo está abaixo do Vasco. Então o Vasco vai enfrentar muitas equipes que o Vasco tem totais condições, ainda que jogando mal, e as próprias vitórias contra Brusque, Confiança e Sampaio Corrêa, as equipes, algumas delas inclusive, que estão mais na parte de cima da tabela, mostram isso. Então poderia ser um momento ali do Vasco se consolidar no G4 e talvez com essa tranquilidade um pouco maior de estar já entre os 4 primeiros, conseguir ter também um desempenho um pouco melhor, até pela mudança recente. E aí eu acho que entra num ponto que vai ter que ser debatido, porque, como eu falei aqui, mandar treinador embora é muito fácil. Agora, a reposição, que é o que vai determinar se essa troca foi boa ou não. E a gente viu isso no ano passado, a saída do Ramon para a chegada do Sapinto, e você pega qualquer entrevista de jogador do ano passado, você vai ouvir eles falando que foi determinante, inclusive, para a queda do time. Era uma garantia o Ramon manter o time na Série A? Não. Mas fica claro que internamente aquilo pesou. Então, se uma troca hoje pesar nesse time do Vasco, vai ser complicado. E parte-se do princípio que um aproveitamento de 58% que teve o Marcelo Cabo nos últimos jogos também não é satisfatório. É claro que não é só resultado, você tem a questão também do desempenho. Mas se você também não tiver resultado, se o resultado do próximo treinador, dos próximos 12 jogos talvez, for abaixo de 58%, vai acabar sendo questionado. E aí a gente vai estar ali no início do segundo turno, já repensando a chegada de um outro treinador, que nem pode mais acontecer, né? Porque agora não é mais permitido você fazer tantas trocas de treinadores. E isso tem um peso então muito grande. Então é muito importante que a diretoria nesse momento entenda primeiro o perfil do treinador que ela vai procurar. Na verdade, que entenda primeiro qual é o perfil de time que ela vê em campo. Porque esse Vasco, esse elenco que hoje atua com a camisa do Vasco, foi montado lá no início da temporada pensando num jogo de posse de bola, num jogo posicional, pensando num time que ia se sobressair tecnicamente sobre os adversários. E o que a gente viu foi um time sendo engolido fisicamente e taticamente pelos adversários. O taticamente muito por conta também do físico. Times que marcaram alto o Vasco conseguiram levar vantagem. O Náutico nesse último jogo, o próprio Operário na estreia, o Avaí marcou um pouco mais baixo, mas conseguia sair em velocidade e definir no jogo aéreo. São as duas grandes deficiências do Vasco, saída de bola e jogo aéreo. E isso é algo que a gente comentava desde o Carioca. Tanto que a gente falava aqui da necessidade, talvez, da chegada de um volante mais alto. Chegou o Rômulo, mas não joga. De um centroavante mais alto. Chegou o Daniel Amorim, mas só consegue entregar isso. Não é um jogador mais alto que tem a qualidade também para trabalhar com a bola nos pés. A gente falava muito da chegada de um zagueiro mais alto. Ou seja, todo o perfil do elenco montado para essa temporada, aí passa muito pelo Pássaro também, até porque foi ele quem definiu a forma como esse time jogaria e ele quem definiu o treinador para executar isso, passou por essa ideia de um time mais frágil fisicamente. Como é que você pode imaginar, a partir de agora, um Vasco marcando mais à frente com Marquinhos, Gabriel, Cano, Peck? Não são jogadores que têm essa característica. O Peck, apesar de se esforçar muito e ser um jogador que sempre ficou, até mesmo no sub-20, marcado por essa entrega que ele tem na marcação, fisicamente é um jogador que você vê que tem que ser substituído todo jogo, porque não consegue aguentar esse ritmo. Ou seja, o elenco foi montado para um estilo de jogo. Então, se vai vir um outro treinador, qual vai ser esse estilo de jogo que vai ser adotado? O que esse elenco foi montado e que claramente não deu certo na Série B, ou vai se montar um novo elenco? Porque o próprio Alexandre Pássaro falou que só vai ver em relação a reforços mais para o fim da janela, que talvez nem cheguem reforços, que ele não vê isso como uma obrigatoriedade no momento. E aí que entra a minha questão em relação a essas trocas de treinadores. Porque você coloca toda a culpa em cima do treinador. Para mim é culpa do Marcelo Cabo a parte do Vasco não ter conseguido fazer o jogo posicional. Aí nisso eu concordo. Ele foi contratado para isso. E o que o Vasco apresentou dentro dessa ideia de jogo foi muito pouco, foi nenhuma competitividade. Agora, se vai mudar a ideia de jogo, como já mudou desde a partida contra o Avaí, e o treinador vai chegar dentro dessa nova ideia, cadê o elenco para executar essa ideia? Não adianta você ter só uma ideia, você precisa também de peças. Então, essa é a grande questão. Você mandar embora o treinador é simples. O difícil é você fazer o meia-culpa. O difícil é você entender que essa mudança de rota não passa só pelo treinador.
Passa também pela diretoria entender que vai ter que ir atrás de reforços. Porque se a ideia for trazer um outro treinador para jogar no mesmo jogo posicional que o Vasco vinha tentando implementar no início da temporada, não vai ser do dia para a noite que isso vai acontecer. Se o Marcelo Cabo não conseguiu em 4 meses fazer esse time jogar no jogo posicional, não vai ser um treinador agora com jogos quarta e sábado, como é essa semana, por exemplo, sem tempo para treinar, pressionado pelo momento que o clube vive, por não estar dentro do dia 4, enfim, por não estar vivendo uma grande fase, não vai ser ele que vai conseguir implementar. Então, o jeito mais fácil talvez seja realmente a ideia que vinha dando mais resultado, que era um time marcando em linha baixa e saindo em velocidade. Mas por que esses resultados também não tinham um desempenho positivo? Exatamente porque o elenco não casa com a ideia. Então, seja com Marcelo Cabo, seja com Lisca, Zé Ricardo, Chamusca, enfim, o treinador que vier, se você tiver uma mudança de ideia, mas não tiver essa execução do elenco, essa montagem do elenco não acompanhar, o Vasco vai continuar tendo a mesma dificuldade. Então, por isso que quando eu falo aqui de não é tão simples você mudar um treinador, é porque não é só o treinador. Nunca é só o treinador. Uma mudança de rota vai muito além disso. E eu acho que é isso que o Vasco precisa entender. Porque senão vai trocar um treinador agora, o outro depois, vai terminar com um sub-20, um auxiliar e não vai resolver o problema do Vasco. Então, essas mudanças precisam ser feitas, antes de tudo, pensadas. Fazer mudança de treinador para agradar só o torcedor, para ceder a pressões externas, a gente já viu, e não muito distante, que não funciona. Aliás, não só o caso do Ramon, não. É só a gente lembrar que sai Zé Ricardo, chega Jorginho, do Jorginho pula para o Alberto Valentim. Então, assim, muitas mudanças que você não vê sentido e não vê, inclusive, resultado. Tanto que eu fiz uma matéria hoje para o Lance com os números. Só lancei os números gerais e o Marcelo Cabo sai do clube com aproveitamento de 50%, eu não vou lembrar agora exatamente, mas quase 60%. E seria um aproveitamento ali, o 7º maior aproveitamento dos últimos 25 trabalhos que tiveram no Vasco. Ou seja, mesmo ruim, ainda foi melhor do que um monte de gente que passou pelo clube. E são essas pessoas que já passaram pelo clube também, ou no mesmo nível, que vão estar disponíveis no mercado para assumir o Vasco. Então, eu particularmente não vejo uma garantia de que mudando o treinador, essa equipe vai evoluir. Não fazendo só isso, só mudando o treinador. Eu acho que até com o desempenho ruim que o Vasco vinha tendo, conseguir alguns resultados que vai fazer esse time subir. Aliás, se vai jogar o mesmo que vem jogando nos últimos jogos, pode subir na última rodada, pode subir no aperto, mas acredito que suba, muito pela qualidade individual de alguns jogadores, como o Cano, por exemplo, que é o cara que resolve muitas vezes para o time. Ou então de algum garoto, como já apareceu o Arthur Salles. E aí entra uma outra questão, inclusive, que vale levantar, que eu já falei aqui no canal em outros momentos também, inclusive na última live eu estava falando sobre isso. Na primeira coletiva do Pássaro, ele criticou exatamente que o elenco de 2020 era muito jovem. E o time de 2021 continua muito jovem também. Ele falava numa montagem de elenco que iria acontecer até essa janela. Ou seja, que o Vasco iria contratar depois do estadual, o Vasco ia contratar no iniciozinho da Série B, que o Vasco ia contratar nessa próxima janela. E não foi bem isso que aconteceu. Quando acabou o estadual, mesmo com desempenho ruim na reta final, optou por contratar Daniel Amorim, que era ali uma necessidade desse centroavante mais alto que a gente comentou, contratou o Michel, que passou 1 ano e meio sem atuar, e o Sarrafiori, que também não é um jogador de intensidade. Então, o que foi contratado não encaixa na próxima ideia. Nem o próprio Michel, que já foi um jogador de intensidade, jogador de marcação muito forte, pelos problemas físicos também não aguenta mais. Então vai ter que ter mudança dentro do elenco também. Se a ideia é mudar a plataforma de jogo, mudar a ideia de jogo e tornar esse time mais competitivo, marcar mais forte, marcar mais alto, enfim, se impor de uma certa maneira, que tecnicamente a gente já viu que não vai acontecer, o Vasco vai ter que fazer algumas alterações além da saída do Marcelo Cabo. Não dá para usar treinador só como bode expiratório e achar que está tudo bem no resto. Bom, galera, a minha opinião é essa. Acho que eu rodei aqui muito, talvez, em cima da ideia, mas acontece nesse vídeo sem corte. Espero que... Eu sei que muita gente vai discordar de mim, a maioria da galera estava fora cabo, mas também estava muita gente fora Ramon ano passado e deu no que deu. E é normal, não é o torcedor que tem que definir isso, não é o torcedor que tem que pensar no nome que vai chegar depois da saída. É a diretoria, e é ela que tem que ser cobrada pelos resultados que vão vir. Bom, galera, é isso. Saudações e até a próxima.